Fala aí, amigo concurseiro, voltamos aqui, né? Eu comecei na aula passada quando a gente ia tratar das formas de vacância, perfeito? E aqui você tem que tomar cuidado, né? Quais são as formas de vacância? E aí eu falei da exoneração, perfeito? Demissão, né? Tem que lembrar que exoneração pode ser a pedido ou de ofício. A demissão, você coloca aí, é igual, né? É sempre uma forma de penalidade, beleza? Tranquilo? Transferência, que hoje não é aplicado mais, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa forma de provimento e vacância. Aposentadoria, que a gente vai ver que pode ser tanto de forma involuntária. Eu utilizo esse termo para te ajudar. Por quê? De forma involuntária não é o servidor que quer, beleza? Então, é por meio ou da aposentadoria por invalidez, né? Ele ficou inválido, beleza? E tem que se aposentar. Ou também pela compulsória, perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Falecimento, e também aposentadoria voluntária, beleza? Que aí a gente tem a aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, mas é voluntária, ele que pede, ele que solicita a sua aposentadoria, né? Falecimento, perda do cargo, determinação em lei, né? Dispensa e destituição da função. Destituição da função também, ó, você lembra que é uma espécie de penalidade, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar primeiro da forma de vacância, a exoneração. Na verdade, nem todos ali eu vou estar falando, eu só vou estar falando de exoneração, demissão, porque aposentadoria, a gente vai falar na aposentadoria, no falecimento, não tem nem o que falar, né? Então tem algumas regras que, e aí, claro, destituição da função, também eu vou estar falando, perfeito? Então vamos aqui para o artigo 62, deixa eu sair aqui, ó, sair um pouquinho para deixar só o slide aqui para você ver, né? E aí a gente vai marcando aqui, ó, dar-se exoneração ou dispensa, perfeito? Então vamos analisar aqui o caso onde vamos ocorrer a exoneração ou a dispensa. Primeiro, podemos ter exoneração ou dispensa a pedido ou de ofício, perfeito? A pedido é a pedido do servidor público. Ele pode pedir para pedir exoneração do seu cargo em comissão, a pedido, né? Ou o servidor público pode pedir a dispensa da sua função gratificada, beleza? Então, quando você vê aqui, ó, que a gente vai estar falando, ó, aqui, ó, cargo em comissão e função gratificada, tá? Então, quando a gente olha aqui, é exatamente nesse termo. Exoneração é para cargo em comissão, já que a própria Constituição Federal fala que o cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração, perfeito? Então você vê a liberdade da nomeação e exoneração dos cargos em comissão, perfeito? Então vamos aqui, ó, vem para mim, voltei, graças a Deus, voltei aqui. Então vem para mim aqui que eu quero que você entenda uma coisa, vamos lá. Cargo em comissão, bota aí, é importante você saber e sempre matar isso daqui na hora da prova, tá? Cargo em comissão, livre nomeação, né? Livre nomeação e livre exoneração, perfeito? A Constituição colocou como regra a liberdade da nomeação de cargo em comissão, né? Para direção, chefia, assessoramento, e aí o Estatuto do Rio de Janeiro ainda bota como assistente, beleza? Mas não é a Constituição, ela proibiu que
que colocasse cargo em comissão para professor, para médico, para policial. Já pensou? Eu ter a livre escolha de colocar um policial, de botar um professor, um médico, eu estou frustrando o concurso público. Então, livre nomeação, exoneração é para cargo em comissão, é para exercer uma chefia. Perfeito? Beleza? Só que isso daqui não é tão livre assim. Não é tão livre. A Constituição bota em regra, é livre. Exceção. Exceção, por exemplo, tem a súmula vinculante número 13, que fala do nepotismo. Olha que interessante. Parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral não podem ser nomeados, né, para exercício de cargo em comissão, linha reta ou colateral até o 3º grau, né? Então, bota aqui, ó, nepotismo, ele vai até o 3º grau, onde não podem ser nomeados parentes consanguíneos e afins em linha reta ou colateral até o 3º grau, porque isso é um comportamento imoral e também fere a impessoalidade da administração pública, já que é um princípio no artigo 37 da Constituição. Beleza? Também não é tão livre assim, porque a nossa Constituição Federal falou que vai ser reservado um percentual mínimo previsto em lei para os servidores detentores de cargo efetivo, né? Então significa dizer o quê? Que não é todo mundo, somente cargo em comissão, somente pessoas de fora da administração pública. Não posso fazer isso. Tem que colocar também gente de dentro da administração pública, tá? Senão vira praticamente uma empresa familiar política, né? Para evitar isso, toma cuidado na hora da prova, tá? Já a dispensa ocorre para função aqui, ó, função gratificada. A função gratificada ela é muito parecida com cargo em comissão, já que a função gratificada é para quê? Para direção, chefia ou assessoramento, né? Só que é de livre designação e livre dispensa. Por isso que, opa, se cair na tua prova que a dispensa é uma forma de vacância, sim, tá aqui, ó, exoneração aplicado tanto para cargo, bota aí, efetivo, e também para cargo em comissão. Perfeito? Ué, professor, cargo efetivo pode ser exonerado? Vamos ver os casos. E ele pode também pedir exoneração, tá? De repente, pô, caraca, ele passou num concurso melhor, né? Não quer mais trabalhar nessa parte da administração pública, quer voltar aos estudos, ele pode pedir exoneração. Exoneração a pedido. Já aqui, ó, dispensa. A dispensa a gente vê que, na verdade, é para servidores que ocupam função, bota aí, ó, função gratificada, que é de livre designação e livre dispensa, beleza? Então vamos lá, ó. Dá-se exoneração ou dispensa a pedido do servidor. O servidor, tanto detentor de cargo, bota aí, ó, cargo efetivo ou cargo em comissão, né? Pode pedir o quê? Exoneração, né? E a exoneração também de ofício, perfeito? Já a exoneração de ofício ocorre por vontade da própria administração pública, beleza? E aí você, opa, mas professor, a administração pública pode exonerar ou pode dispensar um servidor público? Pode, claro. Na verdade, como a Constituição já prevê a liberdade, fala assim, é livre nomeação e livre exoneração para cargo em comissão, você já vê a possibilidade da exoneração ou dispensa de ofício para quem ocupa em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo se a pedido aceito pela administração pública. Então, a regra, né, é exoneração ou dispensa de ofício da administração pública, salvo se o servidor pediu em algum momento antes. Aí vamos ser exoneração ou dispensa a pedido, beleza? 2. De abandono de cargo, quando extinta a punibilidade administrativa
por prescrição, o funcionário não requerido a exoneração, né? Não houver requerido a exoneração. Note-se que abandono de cargo é uma penalidade. O estatuto aqui do Estado do Rio de Janeiro fala que abandona 30 dias consecutivos. O que eu quero dizer com isso? Cuidado que tem alguns estatutos que prevê mais de 30 dias. O Estatuto do Rio de Janeiro fala que quando der o carimbinho no 30º dia, pronto, já pega esse cartão de ponto e manda para o inquérito. Mas vamos dizer que deixaram lá, esqueceram tudo, né? E aí, caramba, extinta a punibilidade administrativa. Não temos mais possibilidade de puni-lo com demissão. Nesse caso, vamos aplicar o quê? A exoneração por abandono de cargo, beleza? Então não estamos penalizando, mas estamos retirando ele da administração pública, tá? O funcionário não houver requerido a exoneração. Também está prevista no artigo 43, ó, a primeira parte, já que a gente tem a possibilidade da reintegração, aquele servidor que estiver ocupando um cargo, né? Ó, reintegrado funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar, se não estável, será exonerado de plano, ou seja, se exercia outro cargo e este estiver vago, a ele o outro cargo vago da mesma classe será reconduzido, em qualquer das hipóteses, sem direito à indenização, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui, que reintegrado funcionário, se aquele servidor ali ele não for estável, ele pode ser exonerado, beleza? Exonerado de ofício, maravilha? Beleza, então vamos continuar, deixa eu voltar aqui. Eu já estava aqui, ó. Eu já estava aí, foi mal, gente. Eu acabei escrevendo e o pessoal nem viu, porque eu estava aqui na frente, desculpa. Vamos lá, vamos falar agora da demissão, né? Vimos exoneração e dispensa para cargo efetivo, cargo em comissão e função gratificada, tá? Agora a gente vai ver penalidade, a demissão, né? E o funcionário perderá o cargo. Vamos lá. A gente tem que primeiro observar, né, o que diz a nossa Constituição Federal. Bota aí, nossa Constituição Federal, no artigo 41, que fala da estabilidade, né? E aí muita gente pergunta, professor, eu adquiri estabilidade, o que me garante? A nossa Constituição fala, somente perder o cargo nestas situações. Somente perder o cargo nessas situações. Quais situações? São 3 situações. Bota aqui, ó. Isso é o que diz a Constituição. E a gente vai comparar com o Estatuto e ver o que foi recepcionado e o que não foi recepcionado, tá? Somente perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, bota aí, ó, sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Também por meio de processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, né? Então, PAD também pode gerar demissão do servidor público. Beleza? E também a nossa avaliação periódica de desempenho, prevista para ser criado um dia por meio de lei complementar. Beleza? Então a gente observa aqui que a nossa Constituição enumerou 3 situações distintas para um servidor estável perder o cargo. Se não tiver essas situações, o que tiver a mais além é inconstitucional, na verdade não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá? Então vamos lá, artigo 63, o funcionário perderá o cargo, em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja tenha assegurado ampla defesa. 2, aí você, 2, quando por ser desnecessário for extinto, ficando seu ocupante estável em disponibilidade. Quando por ser desnecessário
esse inciso 2 aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Aí você vê o inciso 3. Nos demais casos especificados em lei. Na verdade, é apenas em mais um caso previsto em lei complementar. Perfeito? Que é a avaliação periódica de desempenho. Mas o estatuto, ele não pode criar outras formas de perda do cargo do servidor estável, né? Na verdade, o inciso 2 é somente para o servidor não estável. Aí você pode aplicar, mas para o servidor estável, esse inciso 2 não é aplicável. Beleza? Maravilha? Que se for estável, ficará em disponibilidade. Então não será o quê? Demitido. Beleza? A gente tem que tomar cuidado nesse inciso 2 aqui. Por quê? Porque não é para servidor estável, é para servidor não estável. Beleza? Agora vamos ver a destituição. Ó. O artigo 292 fala assim: são penas disciplinares, advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função. Opa, então a destituição de função é uma penalidade aplicada aos servidores que detêm uma função que é gratificada. Perfeito? A destituição de função dá-se quando verificada a falta de exação ou no cumprimento do dever, né? O disposto neste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando destituído for também ocupante de cargo efetivo. Beleza? Agora a gente vai falar também da remoção. Você tem que tomar cuidado aqui, primeira coisa, que remoção não é forma de provimento, nem forma de vacância. Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? A remoção é o deslocamento do servidor, né? Do funcionário público. Então, na hora da prova, você já tem que ver logo. Remoção é o deslocamento do servidor ou do funcionário público, perfeito? A remoção pode ser tanto a pedido, o servidor ele vai pedir, ou de ofício, perfeito? E é o deslocamento do funcionário de sua lotação para outra secretaria de Estado ou órgão diretamente subordinado ao governador. A remoção só poderá dar-se por lotação em que houver, claro, né? Na verdade, houver cargo, beleza? O funcionário removido, quando em férias, não as interromperá. Então, ele pode ser removido mesmo de férias e não vai interromper as férias, beleza? E existe também a remoção por permuta. A remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos os interessados. Permutar o quê? Dois servidores estão pedindo o quê? A troca, beleza? Cabe ao secretário de Estado de Administração expedir os atos de remoção após a audiência dos titulares dos órgãos interessados. Isso faz no processo. O servidor ele faz o requerimento, o outro também pede requerimento, e aí encaminha para a Secretaria de Planejamento, Orçamento, né, CEPLAG, e aí que é a antiga Secretaria de Administração, e ela que faz o quê? O autorizo e encaminha para os secretários. Aí secretário da Fazenda, com o secretário não sei o quê, e aí eles autorizam, e aí sim. Quando se tratar de provimento de cargo em comissão, a remoção decorrerá da publicação do respectivo ato de nomeação, né? O funcionário removido para outra unidade administrativa terá o prazo de 5 dias contado da publicação do respectivo ato para reiniciar suas atividades. Então, toma cuidado, tanto remoção a pedido, tanto remoção de ofício, tanto remoção por permuta, o prazo do servidor público ou funcionário público para entrar em exercício na nova unidade de 5 dias, beleza? Toma cuidado que isso daqui já foi questão de prova, tá? Aqui, ó, questão de 2014 da CEPERJ, agente administrativo. Quando o funcionário público for removido para outra unidade administrativa, deverá se apresentar na nova unidade no prazo de... Aqui, ó, prazo da publicação do respectivo ato. Qual ato? O ato, bota aí, ó, o ato de remoção.
Porque esse ato de remoção tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado, beleza? Então, ó, só aqui você tem 30 dias, 5 dias já é a resposta. 8 dias úteis não, 10 dias decorridos e 20 dias. Com isso, você já mata a questão de forma bem tranquila, né? Resposta é o quê? É a letra B. 5 dias contados a partir da publicação do ato. Ponto, acabou. Beleza, galera? Maravilha? Vamos falar aqui um pouquinho também de férias, tá? Já vou começar a falar um pouco de férias, que é a parte boa, né? O funcionário gozará obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias remuneradas por ano cível de acordo com a escala respectiva. A escala de férias poderá ser alterada de acordo com a necessidade do serviço, por iniciativa do chefe interessado, comunicada a alteração ao órgão competente. Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício, né, adquirirá o funcionário direito a férias, os quais corresponderão ao ano em que se completar esse período. É vedado levar em conta as férias qualquer falta ao trabalho. Isso daqui também já foi cobrado em prova, né? Não serão concedidas férias com início em um exercício e término no término seguinte. Toma cuidado. Um exercício é como falasse assim, pô, exercício financeiro, não pode trocar de um ano para o outro. Não pode ser dia 15 de dezembro a 14 de janeiro, 13 de janeiro, né? Os ocupantes de cargo em comissão função gratificada farão jus também a 30 dias ininterruptos de férias, ainda que o regime do seu cargo efetivo estabeleça período diverso, né? É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço, não podendo a acumulação, nesse caso, abranger mais de 2 períodos, mas não tem nada de multa, né, igual o CLT. Um impedimento decorrente de necessidade de serviço para o gozo de férias pelo funcionário não será presumido, devendo seu chefe imediato fazer comunicação expressa do fato ao órgão competente pessoal, sob pena de perda do direito de acumulação excepcional de 2 períodos, né? E aí, ó, cuidado, a regra das férias é gozar 30 dias, né? No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou admitido seu gozo parcelado. Olha então, a gente tem a situação de interrupção de férias e parcelamento do gozo, tá? As férias parceladas poderão ser gozadas em período de 10 dias ou em período de 15 dias. Pô, ou você divide em 3 parcelas ou você divide em 2 parcelas. Perfeito? Toma cuidado com isso, tá? Fechamos aqui, depois no próximo bloco a gente continua falando mais de férias, beleza? Um forte abraço aí.